precisando de alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Se coloque de pé no seu lugar. Já vá pegando a sua Bíblia. Abre a tua Bíblia lá nos Salmos, livro de Salmos, capítulo. Nós vamos ler 2 capítulos. Capítulo 127 e capítulo 128. Todos estão me ouvindo direitinho? Amém? Porque eu falo baixo, gente, mas se vocês não estiverem ouvindo direitinho, vocês podem falar, sinalizar, tá bom? Salmos, capítulo 127 e 128. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento para aqueles que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 128. Feliz aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Amém? Feche os teus olhos nessa noite. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez e nós somos gratos por estarmos aqui para ouvir, para engrandecer o teu santo nome, para ouvir da tua palavra. Pai amado, o Senhor tem compromisso com a tua palavra e eu quero que o Senhor venha trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor tem como vontade. Que a nossa vontade não prevaleça, mas o Senhor prevaleça com a sua vontade, porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece as nossas falhas, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece onde nós precisamos mudar. E que nós venhamos aqui aceitar a tua vontade para as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor tome o nosso pensamento, o nosso coração, que tudo venha estar cativo a Ti, para que nada venha nos distrair, para que nada venha tirar a nossa atenção do que Tu queres realizar em nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa noite e com fé nós Te agradecemos. Amém e amém. Podemos assentar. Bom, hoje o tema fala sobre crianças, né? E me convidaram para falar sobre família, que é algo que eu gosto de falar bastante. Não vou, às vezes a gente cria uma expectativa tão grande com a pessoa que vem pregar, né? Eu não vou pregar aqui nada de extraordinário, querido. A palavra de Deus já é extraordinária por si só. Mas não espero que eu venha trazer aqui nada de, né? Uau, porque a palavra de Deus, ela é extraordinária e ao mesmo tempo ela é muito simples. Às vezes nós já lemos e só não praticamos. Nós já até entendemos, compreendemos e só não praticamos. O que eu vou falar aqui talvez são coisas que vocês ouvem todos os dias, assim como eu ouço todos os dias, né? Mas o que eu vejo que está faltando muito em nós é ler a palavra de Deus e colocar ela em prática. É ler, entender e também colocar ela em prática. Não só ler, não só meditar, mas um conjunto que precisa ser completo. Amém? Glória a Deus.
Nós sabemos que a família é um projeto de Deus. Isso nós já sabemos. E a família, como todo e qualquer projeto de Deus, não é falido. Os projetos de Deus não são falidos, né? Eu gosto muito de falar sobre família porque é algo que nos marca muito, me marcou muito, a minha família me marcou muito e eu creio que a sua família também te marcou muito. É de lá que nós começamos e trazemos todas as coisas que vão conosco a vida toda. Podem ser coisas boas e podem ser coisas ruins, certo? Não vou falar muito da minha vida com a minha família antes de ser a família com quem eu construí, né? Que eu sou casada e tenho filhos. Eu estou falando da minha família pai e mãe. Mas eu vou dar uma resumida, que eu acredito que talvez tenha alguém aqui também que se identifique. Eu vim de uma família que a minha mãe era evangélica, o meu pai não, né? E apesar dele não ser evangélico, ele era um bom pai. Ele era um excelente pai. Até hoje eu me lembro das coisas boas que ele fazia. E a minha família ali era muito, para mim era muito boa, era muito preciosa, era o meu aconchego. Eu tinha uma família maravilhosa aos meus olhos, né? Eu era criança. Então, o meu pai fazia tudo para mim, as minhas irmãs. Era extraordinário, era maravilhoso. Só que, em algum momento das nossas vidas, entrou uma pessoa, uma mulher. Gente, está sendo gravado, né? Não posso falar muitas coisas. Entrou uma pessoa e, a partir daí, tudo foi mexido, destruído, revirado, né? E a família que eu olhava e que eu achava tão perfeita já não era mais, né? A família que eu olhava e que para mim era a família que era aquilo que eu ia levar para a minha vida toda no meu pensamento e no meu coração, já não existia mais, né? O pai quem eu tanto amava, que eu tanto admirava, já não era mais o mesmo. E ali na minha infância, isso mexeu muito comigo, porque eu sonhava em realizar, né? Um dia eu vou ter um casamento, eu vou ter uma família, eu tinha esses sonhos. Quem aqui nunca teve? Vocês já tiveram, né? Só que a partir daí, eu fiquei assim meio, né, abalada. Às vezes, a criança e o adolescente, ele não consegue lidar com quase nada. Essa é a verdade. E eu ficava pensando, será? Eu tinha um sonho e eu era firme nesse sonho. Mas a partir daí eu ficava pensando, será que isso mesmo é de Deus? Será que isso mesmo vai dar certo? Será que algum dia eu vou ter uma família? Será que algum dia o Senhor vai me abençoar com filhos e vai ser tudo assim? Porque eu falava, eu não quero isso aqui, né? Eu não quero uma família assim, eu não quero que isso aconteça comigo. E a partir dali, tudo na minha cabeça foi mudando, né? Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é Pai e Ele sempre tem o melhor para nós. Amém? O Senhor, Ele restaura sonhos, Ele transforma vidas. O Senhor, Ele faz recomeços. E foi isso que Ele fez. Eu acredito que muitos de vocês também já passaram por situações assim ou parecidas. Já passaram? E que foram restituídos pelo Senhor. É esse o plano dele para as nossas vidas, para a nossa família. Então, a família é um projeto de Deus. Nós podemos ver desde lá do Jardim do Éden, quando o Senhor criou todas as coisas para quem Ele ainda ia criar depois. Era tudo lindo, era tudo perfeito, foi tudo criado por Deus, tudo maravilhoso, tudo planejado por Ele, para que o homem se deleitasse, para que a mulher se deleitasse, né? Para que eles tivessem prazer. Deleite significa isso, prazer, satisfação, naquele paraíso que Ele tinha criado. E paraíso é o quê? Um lugar de grande beleza, onde existe felicidade, né? Um lugar agradável. E foi isso que Deus planejou, não só para aquela família, mas para todas as famílias. E nós podemos ver que enquanto Adão e Eva eram obedientes ao Senhor, eles foram felizes. Eles tinham tudo o que precisavam. Mas nós vemos que entra um invasor no jardim. Quem era esse invasor? Quem era esse invasor?
Exatamente. Que oferece o fruto para Eva, a gente já conhece a história, né? Ela come e ainda leva para Adão, que também come. Eu não sei se vocês já viram até um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim, o tal do Adão era felizão, estava lá no Éden. Vocês já viram esse vídeo, né? As pessoas entram muito em debate sobre Adão e Eva. Quem errou? Foi Adão. Não, quem errou? Foi Eva. Ah, quando eu chegar no céu, quero encontrar Eva. Os dois erraram. Mas a gente não pode tirar o fato de que o homem é a cabeça, é a autoridade, e enfim, isso leva um monte de coisas, né? Se a gente for falar aqui, eu não vou entrar nesse mérito, porque fica homens contra mulheres falando. Quem errou? Foi Eva, foi Adão, enfim. Né? Mas, quando eu vejo esse vídeo do pastor Cláudio Duarte, ele diz, Adão estava lá, felizão, sem a Eva, era felizão o tal do Adão. A minha mente automaticamente completa. Lerdão o tal do Adão. Gente, não vou me levar mal, tá? Porque às vezes eu dou exemplo dos homens, exemplo de homens, e eu ainda vou falar aqui. E às vezes os homens pensam que eu estou falando mal deles. Eu não estou falando mal de homens. Porque assim como eu falo para os homens, eu também depois falo para as mulheres. Porque é um conjunto. Certo? Não sou feminista, não. Eu não sou daquelas de, eu não preciso de homem. Eu preciso, do meu eu preciso. E às vezes a gente precisa até do que não é nosso. Porque às vezes, se o nosso marido não estiver lá e é uma coisa pesada de força, tem algum homem por perto, a gente não precisa? Precisa, certo? E aí a minha mente completa. Lerdão, o tal do Adão. Porque ele tinha tudo, para que ele deixou isso acontecer? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas entra o invasor, que entrega um fruto para Eva, e ela come e ainda oferece para Adão, que também comem. Daí começam todos os problemas. Daí eles começam a sofrer as consequências dos seus erros, a consequência da sua desobediência. A árvore em si, às vezes nós falamos da árvore e nós pensamos que a árvore era algo mal, algo ruim. Tudo que Deus criou é bom. E às vezes eu fico olhando e pensando na árvore, né? A árvore em si, outro dia eu estava pensando sobre isso e eu fiquei analisando. A árvore em si não era o problema. A árvore em si não era ruim, né? Pelo contrário, ela era a expressão do próprio Deus, tanto que a própria serpente fala para ela, quando vocês comerem, vocês não morrerão, vocês são como Deus. Então, era a expressão do próprio Deus. Só que Satanás não explicou para eles que eles não iam ter a mesma capacidade que Deus tem, já que só cabe a ele discernir o que é certo e o que é errado, eles não iam ter essa capacidade, certo? Então, o problema ali era a desobediência ao próprio Deus. O problema ali foi o relacionamento com Deus que eles quebraram. O problema ali foi que eles ultrapassaram um limite que não deveriam. Porque Deus já tinha falado que não era para fazer. Quantas vezes o Senhor nos alerta, quantas vezes o Senhor nos diz claramente, não é por aqui, não é para fazer, não é isso, não é assim, e nós vamos lá e fazemos. E aí, quando nós desobedecemos, nós quebramos, nós somos desobedientes e quebramos esses princípios, quebramos e ultrapassamos limites que não são para serem ultrapassados. Amém? Então, ela não explicou isso, ela não explicou a outra parte. Que as consequências daquele ato viriam. E às vezes quando acontecem as consequências dos nossos erros, nós às vezes não conseguimos suportar, não conseguimos lidar, e muitos de nós ainda ficam culpando a Deus. Porque Deus permitiu isso, porque Deus deixou que acontecesse isso. Não. Foram os nossos erros, foram as nossas escolhas. Né? Naquele momento eles já sabiam que não era para comer, mas eles foram lá e escolheram comer. Querido, nós temos, cada um pode fazer a escolha que quiser, certo? Nós só não podemos esquecer
das consequências que vão vir. Porque muitos de nós fazemos as coisas sem pensar antes no que pode vir depois, né? Então, Deus, ele tem compromisso com a palavra dele e não com a minha palavra, com o que eu sinto, com a minha vontade. Não. Se nós formos obedientes, nós acabamos de ler no texto, nós seremos abençoados. Provérbios 14 fala sobre isso, fala também na palavra de Deus que o insensato sofrerá as consequências dos seus erros e o homem de bem terá alegria nos seus atos. Certo? E ao longo da história, desde lá, porque nós sabemos que Adão e Eva pecaram, mas não somente eles pagaram as consequências do que eles fizeram. Nós vemos que vieram os filhos que também sofreram, e também erraram, e também pecaram. E ao longo da história, nós vemos o resultado da desobediência a Deus. Nós vemos o resultado da desobediência à palavra de Deus. E isso só nos traz malefícios. A desobediência a Deus só nos traz malefícios. Com licença, gente, é porque o meu filho que não está aqui, está em outro lugar e precisa atender, não sei o que é. Glória a Deus. Sim, e ao longo da história nós vemos o resultado que traz a desobediência ao Senhor. Nós vemos o cenário atual das famílias. Qual é esse cenário atual? Muitas famílias separadas, muitas famílias desestruturadas, muitas famílias sem direção. Cada um faz o que quer e ninguém faz nada por um todo, pela família um todo, junto, conjunto. Cada um faz, eu quero fazer isso, eu vou fazer, a outra, eu quero fazer isso, eu vou fazer, e ninguém faz nada por um todo. Porque a partir do momento que eu tenho uma família, eu não vou pensar só no que eu quero, eu vou pensar no que faz bem para a família, né? Os sonhos de um podem ser que eles tenham sonhos diferentes, mas agora eles vão ter os dois como prioridade e realizar junto o que os dois pensam, o que os dois sonham. Porque os filhos precisam ver que aquele casal é estruturado, que aquele casal não é separado, porque às vezes vivem juntos, mas são separados. Que loucura! Né? E cada vez a gente vê mais isso acontecer, cada um fazendo o que quer e ninguém fazendo nada por um todo. Nós vemos, por exemplo, maridos, eu não estou falando que isso, gente, é uma realidade de todas as famílias do mundo, mas é o que nós estamos vendo hoje. E nós, como igreja, nós temos que ir contra isso, porque às vezes nós olhamos o que está acontecendo no mundo e às vezes está acontecendo também dentro da igreja e nós não nos alertamos para isso. E acaba contaminando quem está dentro da igreja. Aí fica pior ainda. Porque se o que está no mundo entra na igreja e nós não combatemos, como nós vamos ser exemplo para os nossos jovens, os nossos adolescentes? Como nós vamos falar da palavra de Deus para eles quando nem nós mesmos estamos combatendo ou vivendo conforme? Então nós vemos hoje, por exemplo, dentro da família, maridos que exercem uma liderança errada, uma liderança mal exercida, mal executada. Como assim, Thaisa? Por exemplo, às vezes tem aquele pai, aquele marido, que ele nunca tem atitude de nada. Ele nunca tem aquela certa autoridade que é para ele ter. Vocês estão me compreendendo? Querido, você foi feito para a autoridade. Eu estou falando vocês, porque é vocês que estão aqui, mas não estou querendo dizer que você é o que se encaixa nesse perfil, certo? Você foi feito para a autoridade, certo? Você foi feito para liderar. Então você, como cristão, você precisa ser conforme a palavra manda. Existem aqueles maridos e aqueles filhos que deixam tudo na costa, filhos não, os maridos, que deixam tudo na costa
da mãe, da esposa, coisas que são para eles fazerem. Essa mulher acaba se cansando porque ela carrega tudo. Sendo que ele está lá para fazer uma parte e ela vai concluir com outra. Todos estão lá, mas cada um precisa exercer o seu papel para que essa família ande corretamente, para que essa família viva corretamente. Para que os dois se ajudem e nenhum fique mais cansado do que o outro, exausto. Homem precisa tomar a frente. Homem precisa ser autoridade, sim, dentro da sua casa. Não sei se eu posso falar isso, mas existem às vezes homens assim tão... Não, querido, não. Eu costumo dizer lá na igreja, eu não sei se vocês já viram isso ou também já perceberam dentro da família de vocês, não sei. Eu costumo dizer lá na igreja que eu lembro, por exemplo, do meu avô. E aí eu faço a comparação, né? O meu avô, gente, talvez o meu avô, que eu vou citar esse exemplo, mas não se limita só a isso, só a lavar uma louça, a varrer uma casa, isso vai muito além. Aí outro dia eu estava pensando, meu Deus, talvez o meu avô, eu nunca tenha visto ele varrer uma casa para minha avó, por exemplo. Mas eu nunca vi ele deixar na costa da minha avó o que era papel dele. E aí eu vou trazendo, né, para o meu pai, para os meus tios, e faço a comparação. Eu disse, meu Deus, está muito distante uma coisa da outra. Lá na igreja nós temos a maior dificuldade, todo dia nós estamos falando para os jovens e para os adolescentes. Se vocês forem lá na igreja um dia, vocês vão perceber que as meninas estão lá na frente. Se eles olharem isso, eles vão brigar comigo. Estão lá na frente, elas estão evoluindo, estão estudando, elas são muito inteligentes, e os meninos estão aqui. Eu digo, vamos reagir. Vamos reagir, meninos. Porque vocês precisam também crescer, vocês precisam evoluir, a cabeça de vocês precisa desenvolver. Vocês precisam ter conversas sobre Deus, sobre a palavra, conversas que sejam úteis para alguma coisa. Você, homem, foi criado para a autoridade, amém? Então você precisa liderar com excelência. Nós vemos hoje, por exemplo, maridos que não servem a sua casa, servem às vezes lá fora, todo mundo, mas não servem dentro da sua própria casa. E eu estou falando do servir, de, por exemplo, eu sou autoridade, então todos têm que me servir. Eu nunca posso servir ninguém. Está errado. Você pode e deve servir. Porque Jesus, sendo rei, servia. Então, quem sou eu, quem é você para dizer, não vou servir? Nós fomos ensinados por Ele que nós devemos servir, e esse servir começa dentro da nossa casa. Como é que eu lá na minha casa, por exemplo, eu sou a mãe, né? Eu sou a autoridade também sobre os meus filhos. Como é que eu digo, Nicolas, vá pegar um copo de água para mim? Ele vai, pega um copo de água para mim. Mas no dia que ele diz, mãe, pode pegar um copo de água para mim? Eu digo, não, eu não vou, porque eu sou tua mãe. Tu é que tem que ir. Está errado. Custa pegar um copo de água. Quem acha que custa? Quem acha que está errado fazer isso? Tem gente que acha errado. Mas eu acho que não é errado você servir. Até porque a palavra de Deus fala sobre servir. Não custa nada. Até porque Ele vai estar aprendendo contigo como é que serve, o que é servir. Se nós falamos que a palavra de Deus é boa, se nós falamos que tudo que Deus planejou é bom, e nós não executamos isso, como é que eles vão acreditar firmemente que isso é bom? Eles precisam ver primeiro em nós. Eles precisam ver primeiro o que nós estamos fazendo. Porque às vezes os nossos filhos, eles não nos seguem pelo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos. Nós vemos hoje maridos com conceito errado de submissão. E isso gera um problema tanto para eles, quanto para as mulheres. Por quê? Porque às vezes o homem, ele fica naquele, tem que ser submissa a mim. Sim, a palavra fala sobre isso. Mas como é que você está deixando essa mulher entender que é a submissão que você está falando? Nós vemos hoje homens que não são imitadores de Cristo. E a palavra fala sobre isso. Sobre ser imitador de Cristo, até mesmo como marido.
até mesmo dentro do casamento. Quando existe essa comparação do próprio Cristo, eu fico pensando assim, meu Deus, se eu fosse um homem, eu ia ler isso com meu coração assim pulsando, porque é muita responsabilidade. Eu entendo que vocês, homens, nunca chegarão a ser 100% como Jesus, eu entendo isso. Mas nós devemos lutar todos os dias para ser mais parecidos. Porque quanto mais nós olharmos para Jesus, melhores nós vamos ser. Então, às vezes eu leio e eu penso, se eu fosse um homem, eu ia ler isso aqui com meu coração estremecido, porque é muita responsabilidade você ser comparado ao próprio Cristo. Então, você, homem, é um tipo de Cristo dentro do seu lar. E que Cristo você está refletindo lá dentro? Que exemplo de Cristo você está dando lá dentro da sua família? Nós vemos hoje, por exemplo, mulheres, agora eu vou falar das mulheres que não querem ser submissas ao seu marido. Lá na igreja também já falei sobre isso, e quando eu falei sobre submissão, as adolescentes pularam lá longe. Não, que elas não concordam com isso. Aí eu falei para elas, se vocês entregaram a vida a Jesus, se vocês hoje se dizem cristãs, não importa o que você acha, não importa o que você pensa, o que importa é o que a palavra de Deus diz e ela é para ser obedecida. Só que, por que elas não querem ser submissas? Justamente pelo fato do que eu acabei de falar quando eu estava falando dos homens. Homens que têm um conceito de submissão errada. Homem, você ter alguém submisso a você, é você ter alguém para você acolher, para você proteger, para você cuidar, para você liderar com excelência como Cristo. Não é para você oprimir. Porque muitos homens fazem isso e falam que é porque a mulher é submissa, então ela tem que ser diminuída, ela tem que ser oprimida e não tem nada a ver com isso. Deus oprime a igreja? Deus diminui a igreja? Então não tem sentido esse conceito de submissão. Aí elas não entendendo isso, porque também não procuram estudar o que é submissão, para que elas possam falar, olha, eu sei o que é submissão, e submissão não é isso aqui, assim, assim, assim. Então vamos consertar isso aqui. Aí ficam nessa e acabam não querendo ser submissa. Por quê? Porque encontrou um homem dessa forma e não aceita ser submissa, porque ela não quer ser diminuída, ela não quer ser maltratada, e não tem nada a ver com isso. A mulher que sabe o que é submissão, e ela tem um homem que exerce isso de forma correta, ela vai querer ser submissa para o resto da vida dela. Não vai? Vai. Porque ser submissa é uma bênção, senão Deus não tinha colocado aqui. Teria? Ser submissa é uma bênção, porque você ser submisso a alguém é ter alguém também para te proteger, é ter alguém que vai cuidar de você. Então é bom. Só que você precisa saber, mulher, o que é. E se o seu marido ainda não entendeu isso, chame ele, converse, mostre na palavra. Olha, ser submissa é isso aqui, meu amor, com carinho, por favor. Ser submissa é isso aqui, ó. Você está fazendo tudo errado. Então, nós precisamos entender isso, porque para que a família viva bem, nós precisamos viver conforme a palavra de Deus e não conforme o que nós pensamos, conforme as nossas ideias. Nós vemos mulheres hoje que ficam correndo atrás de só de se profissionalizar para trabalhar fora e esquecem de cuidar do seu lar. Não é um erro trabalhar fora. O erro é você esquecer do seu lar. Eu conheço uma mulher que a Cleane, acho que vai lembrar de quem é ela. Essa mulher trabalhava muito fora, gente, muito. E eu ficava olhando para ela e eu dizia, meu Deus, de onde ela tira forças? Porque eu não trabalho fora ainda, só trabalho dentro de casa. E eu ficava, meu Deus, de onde ela tira tanta força? Porque eu via ela trabalhando muito fora, mas ela nunca deixava
A partir do momento que ela chegava em casa, ela estava ali olhando tudo, entendeu? Ela estava ali arrumando tudo e perguntando para menino sobre tudo e sabendo tudo sobre a casa dela. Então não é um erro você trabalhar fora de casa. O erro é você esquecer de quem você está deixando. Porque às vezes, tanto homens quanto mulheres trabalham e passam o dia todo fora, por exemplo. E aí quando chegam, digamos que tem 1 hora de descanso. Se você passa o dia fora e tem 1 hora de descanso quando você chega, então você não tem mais 1 hora de descanso. É a hora que você vai ter com eles. Ah, está cansado, mas esse é o momento que tem. Então vai ter que ser esse. Ou qual vai ser o momento? Vocês estão conseguindo me compreender? Quando se trata dos nossos filhos, não existe cansaço. Não existe cansaço, porque o diabo ele não vai se cansar, ele não se cansa de investir na vida de nenhum deles. Vocês acham que o diabo vai, não, eu vou descansar aqui, daqui a pouco eu vou lá dar uma investida na vida do filho dele. Não, é sem descanso. E nós queremos descansar no único momento que nós temos, porque está cansado, passou o dia no trabalho, só tem esse momento para descansar. Pois você vai descansar junto com o seu filho ali brincando. Você vai se distrair ali junto com ele, sabendo o que foi que aconteceu durante o dia, conversando com ele sobre a palavra, sabendo quais são as dúvidas dele, sabendo quais são os pensamentos dele, porque se você passou o dia fora, ele estava em casa, ele foi para a escola, ele conviveu com um monte de pessoas que pode ter falado um monte de coisa e está tudo lá. E você não está vigiando, e você não está cuidando, porque aquela 1 hora que você tinha para descansar, você não disponibilizou para fazer o que precisava ser feito. Então não é um erro você trabalhar fora, o erro é você esquecer de quem você está deixando em casa. Aqui vocês moram em um bairro do mesmo jeito lá onde é a nossa igreja e onde eu moro. Eu tenho certeza que vocês já se depararam com a quantidade de crianças que são abusadas e principalmente quando elas estão sozinhas lá. Ah, a mãe foi para não sei para onde. Vocês não têm casos aqui assim? Nós temos. Às vezes com todo mundo dentro. Acontece que a gente fica se perguntando como, quando, que eu não vi. Imagina quando não tem ninguém. E nós vemos mulheres, por exemplo, amarguradas, cansadas por carregar mais do que devem e ainda são abandonadas. Às vezes as mulheres, não são todas, mas muitas mulheres trabalham fora de casa não é porque querem, é porque precisam. É porque precisam. Por que elas precisam? Porque a autoridade máxima, aquele que era para levar a outra parte, não está lá. Abandonou ela, abandonou os filhos, porque tem pai que larga a mulher e ainda lembra dos filhos, né? Mas tem uns que vai embora, não lembra de mulher, não lembra de filho, não lembra de nada. E aí essa mãe, ela é obrigada a dividir o cuidado e o sustento. Então ela tem que sair, porque ela não vai deixar os meninos morrer de fome. Então muitas mães não vão trabalhar fora porque querem, é porque elas são obrigadas a trabalhar fora. Eu tenho um livro que eu esqueci o nome do autor, que o tema é A Mão que Balança o Berço, Rege o Mundo. Já por si só já explica muita coisa, né? E uma das coisas que o livro diz é que as famílias vão voltar a ser boas quando as mães puderem voltar para os seus lares. É uma parte do livro que fala justamente sobre isso, que as mães precisaram sair. E esse sair nem sempre é muito bom, porque eu conheço, acredito que vocês conhecem, meninos que a mãe precisou sair para trabalhar e eles não ficam com vó, eles não ficam com tios, às vezes eles ficam sozinhos porque não tem ninguém para cuidar. Eu já me deparei até com pessoas que denunciaram porque os meninos estavam só. Sim, ela não tinha ninguém para deixar e ela precisa trabalhar para sustentar. E eles estavam só. É um perigo? É. Talvez não. Porque talvez seria mais perigoso se eles estivessem com alguém maior, né, adulto, que talvez fosse abusar deles. Será que ela quis deixar ele sozinho ali?
Não, mas ela precisou. Entendeu? E é muito. Aí chamaram o conselho tutelar, até essa mãe explicar tudo e chorando, porque ela estava trabalhando fora para sustentar os seus filhos. Então vocês estão vendo como causa um monte de situação? Tudo que nós fazemos de forma desordenada, desprogramada, vai prejudicar não só nós, mas os nossos filhos. E filhos, vocês que estão aqui, lá na igreja, nós temos muitos meninos que os pais não são da igreja, né? Só eles vão lá, a troncos e barroncos, lutando todo o tempo. E nós falamos muito para eles obedecerem os pais, porque às vezes nós sabemos que os pais deles estão errados, mas nós não vamos influenciá-los a desobedecer os seus pais, né? Então, mas nós falamos para eles, obedecem os pais de vocês. Mas quando vocês precisarem de ajuda, chamem a gente, não desistam de Cristo. Eu não vou citar esse exemplo porque alguém pode assistir, mas é muito doído quando você vê um pai e uma mãe que tira aquele adolescente da igreja e ela mesma coloca ele para fazer o que ela sabe que não vai dar certo. Gente, isso dói quando a gente vê lá na igreja as mães ou os pais fazerem isso. Isso dói de uma forma tão grande, porque hoje acontece, nós já sabemos no que pode dar e nós ficamos ali orando para que não aconteça. Mas nós já tivemos casos de pessoas que as mães, os pais fizeram isso e que hoje, infelizmente, estão onde não deveriam estar. Ah, Thaisa, mas será que foi só por isso? Talvez não, mas isso foi um grande ponto. Como é que eu vou tirar o meu filho? Tinha uma que ela brigava porque o menino chegava um pouco tarde, mas ele sempre estava ali, na igreja, conversando com os outros e tal. Depois o menino saiu e ele não chegava mais tarde porque ele estava na igreja. Ele já estava fazendo o que não deveria fazer. E lá, pelo menos, ela sabia com quem ele estava, aonde ele estava. E ela poderia ir lá, ou a gente ia deixar, como a gente sempre faz com os meninos que ficam lá até tarde. Porque às vezes eles não querem ir para casa. Não sei se vocês também já tiveram situações assim aqui. Os meninos não querem ir para casa, por quê? Porque o lar não é algo agradável. Não, eles não querem voltar para lá. Eles não querem voltar para aquela loucura, eles não querem voltar. Eles têm que voltar, mas eles não querem voltar. E é muito difícil você falar para um adolescente que ele precisa voltar para o lugar que está destruindo a vida dele, mas você tem que dizer, seu pai, sua mãe, você tem que voltar. Você tem que orar, você tem que evangelizar. E se você quiser permanecer firme, você vai ter que olhar para Cristo e enfrentar isso daqui. Porque eu converso muito com eles, porque eu já vivi isso. Eu sempre morei perto da igreja. Hoje, só agora, neste momento, que eu estou morando um pouco mais distante, que não é nem distante assim, mas um pouco mais distante. Só que eu sempre morei perto da igreja, sempre morei na rua da igreja. A casa da minha mãe é em um canto e a igreja é no outro canto, até hoje. E o meu pai me proibia de ir na igreja, que era na rua da minha casa. Gente, eu ficava tão injuriada, eu não vou mentir para vocês. Quando ele não deixava eu ir, Senhor, eu estou confessando esse pecado hoje. Quando ele não deixava eu ir, e eu via tudo o que acontecia lá dentro de casa, gente, ele vai saber também quando ele olhar. Eu ia assim para um canto e eu me abaixava e eu chorava e eu dizia, Senhor, que ele morra. Sério, eu pequena, na minha ignorância, né? Porque aquilo me doía tanto, eu ficava ouvindo os louvores lá de casa e eu ficava, poxa, hoje eu não pude ir para a igreja porque ele não deixou eu ir para a igreja. Eu ficava lá no canto chorando. E os meninos, tanto que eu sou muito apegada com todos eles até hoje, eles sabem o que eles faziam. Por isso que nós devemos entender que nós somos o nosso exemplo, o nosso testemunho. Nós somos essenciais para a vida dessas crianças, dessas que estão com os pais na igreja, principalmente das que não tem ninguém na igreja, só ele que vem. Porque tem aquela criança que vem desde pequenininha e ela permanece lá até o fim. E sabe o que os meninos faziam?
Não tem aquela folha de papel amasso? Eles escreviam um monte de coisa. Se seu pai responder, falar alguma coisa para você, não responda. E isso, e aquilo. E eu li aquela folha todinha. Mas aquilo era muito ruim para mim. Eu obedecia o que eles falavam para mim fazer. Mas era muito ruim. Às vezes eu chegava a pensar, eu falava assim, qualquer dia desse, eu já estava saindo de junior para adolescência. E eu ficava, qualquer dia desse eu vou na festa, talvez ele goste. Olha que loucura. Mas por causa de quê? Justamente por ele me privar daquilo que eu queria, que eu sabia que era bom. No fundo, ele também sabia. Mas ele não deixava. O que custava ele ir comigo? Não era na mesma rua da igreja? Ele ia me levar e ia me buscar. Era só ele fazer isso, já que ele desconfiava de alguma coisa, ou que sei lá o que passava na cabeça dele. Nós temos pais que os filhos vão na igreja, eles não vão lá nem saber onde é que os meninos estão. O que eles estão ouvindo, o que eles estão fazendo. Não vão nem saber. Então, mais filhos, vocês que estão aqui hoje, as crianças, adolescentes, sejam obedientes aos seus pais, orem por eles. Talvez tenha alguém aqui que não tem o pai aqui ainda, né, congregando. Orem por eles, mas não sejam desobedientes, não sejam rebeldes, porque a palavra de Deus também tem promessas para vocês, amém? Então, um lar desorganizado, quando nós vemos essas situações todas acontecendo, o lar, ele cresce desorganizadamente. O pai que não entende nada, a mãe que não quer ser submissa porque está ali sendo liderada por alguém totalmente errado, os filhos que veem tudo isso acontecendo e ficam pensativos sobre família. Nós temos meninas, por exemplo, hoje, que dizem mesmo, eu que quero casar, para quê? Isso é triste, gente. Antigamente as meninas sonhavam com o quê? Em casar, né? Ter um vestido de noiva bonito. E hoje elas estão dizendo o quê? Eu que quero casar, para me viver essa loucura bem aí. Porque são muitos exemplos ruins. E nós precisamos olhar para Cristo e para aquelas pessoas que trazem exemplos bons para nós. O resto a gente vai deixando de lado e vai vivendo, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Certo? Então, quando essas coisas acontecem, quando nós estamos desalinhados com a palavra de Deus, o lar, ele vai crescendo com desunião. E onde a desunião reina, Deus não estabelece a sua bênção. Porque a palavra dele é clara. Lá no Salmos 133 diz o quê? Quão bom que os irmãos vivam em união. Isso também serve para a família. Quão bom que os irmãos vivam em união. Porque onde existe união, Deus estabelece a bênção e a vida para sempre. É isso que Deus quer estabelecer em nossa família. É a união, é a bênção, é a vida para sempre. É a paz, é a vida abundante. Então, que nós sejamos obedientes ao nosso Deus. Maridos, de fato, amem as suas esposas, as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Estejam lá para defendê-las, para cuidar delas em nome de Jesus. Eu não sei se vocês já viram um estudo que... Quem aqui é parecido com o pai? Ninguém é parecido com o pai? Existem exceções, mas existe esse estudo que diz que a maioria dos filhos, principalmente os mais velhos, nascem parecidos com o seu pai. Eu, por exemplo, quando eu saio com a minha mãe, ninguém diz que ela é minha mãe. Porque eu não tenho nada a ver com a minha mãe. Se vocês olhassem ela, vocês iam dizer, ela é tua mãe. Às vezes, eles confundem a minha mãe com a mãe de Caio. Acho que é só por causa da cor, porque a mãe de Caio é bem escurinha, assim como eu sou, né? E Caio, que já é um pouquinho mais clarinho do que eu, e a minha mãe é mais clara. Aí eles pensam que a minha mãe é mãe dele, e a mãe dele é a minha mãe. Eu digo, olha que preconceito. E aí, eu sou a cara do meu pai. E existe esse estudo que fala
sobre isso, que a maioria dos filhos, principalmente os mais velhos, nascem iguais aos seus pais, parecidos com os seus pais. Isso porque, olha como Deus é perfeito. Lá diz que na antiguidade eles não tinham tudo que nós temos hoje, ultrassom e um monte de outras coisas. Então, o filho nascia parecido com o pai, e na hora que o pai olhava e que as pessoas olhavam, não tinha como ele negar que aquele filho era dele. Foi isso que aconteceu também comigo. A minha avó, devido a como a família dela era, ela não queria que o meu pai casasse com a minha mãe. E aí, quando eu nasci, que ela ficava dizendo, com certeza esse filho não é teu. Não era porque minha mãe era uma vagabunda, não. É porque ela não gostava mesmo da minha mãe. Esse filho, não... Gente, eu nasci a cara do meu pai. Quando eu nasci, ela ia dizer o quê? Hã? A menina igualzinha, pretinha, da cor do pai. E a minha avó, se vocês veem hoje, ela é um Deus no céu e Thaísa na terra. Sempre me amou muito, sempre fez tudo o que ela pôde por mim. A partir daquela hora, toda ação maligna. Maridos, amem como Cristo amou a igreja. Cuidem dos seus filhos, cuidem da sua mulher. Eu costumo dizer lá na igreja para os irmãos, eu digo, irmãos, mulher não gosta de homem meio termo não, porque isso nem existe. Mulher não gosta de homem meio termo, porque isso nem existe. Mulher gosta de homem firme. Não é verdade? Diga amém, os homens digam amém. É. Mulher gosta... Isso, quem foi que falou? Ó, mulher gosta de macho alfa. Mulher gosta de homem de atitude, que quando ela precisa, ele está lá, meu amor, o que é? O que aconteceu na situação, sendo homem? Amém? Então, lembrem-se disso, você ter alguém submisso a você, é você ter alguém para você cuidar, para você amar, para você proteger. Então, seja assim como Deus ensina. Eu sei que vocês já são, mas a partir de hoje vocês serão mais ainda. Mulheres, sejam tementes ao Senhor. Não tenham dificuldades em se submeter ao seu marido. Se ele ainda não entendeu isso, chame ele e fale quantas vezes for necessário.